galera, professor Cássio na área, trazendo para você mais uma super aula do nosso curso de Matemática para o Ensino Médio. Hoje na aula 3 nós vamos falar sobre triângulos. É isso aí, triângulos, todo mundo já sabe, é um assunto bem interessante. Hoje nós vamos falar nessa aula condição de existência, a classificação dos triângulos e a natureza de um triângulo. Vem comigo, olha só no quadro aqui, eu tenho um desenho para você de um triângulo, não é verdade? Parece um pouco óbvio, mas o triângulo é uma figura geométrica que tem 3 lados, não é isso? Ele tem 3 lados, você pode perceber que nessa figura, por exemplo, o nome desse triângulo é CKH, beleza? Tranquilo? Olha só os lados. CK, pode perceber que a distância desse ponto até esse. KH, não é isso? A distância daqui até H. E CH, beleza? São os 3 lados. Show de bola! Quem são os vértices aqui? C, vértice K e vértice H. É onde forma V. V de vértice, beleza? Vem comigo. Quem são ângulos externos desse triângulo? Nesse caso aqui, eu dei o nome de alfa, beta e lambda. Beleza? Tranquilo? Só eu que eu destaquei para vocês de verde, tá? E os ângulos internos, professor? Lembra que os ângulos internos são aqueles que estão dentro, né? Nesse caso aqui, o ângulo interno é falado assim, ó. Por exemplo, vou pegar o CKH. Você sai do C, vai até o K e vem no H. Eu estou falando do C, do K ou do H? Eu estou falando do K, porque o ângulo é a letra que está no meio. Beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui? KHC. KHC. Eu estou falando do K, do H ou do C? Estou falando do H. Inclusive, olha para você ver que o acento circunflexo está no H, não é isso? E, nesse caso aqui, o último, HCK, que é HCK, eu estou falando do ângulo C. Por que eu coloquei o ângulo C com um tracinho, o ângulo K com 2 tracinhos, o ângulo H com 3 tracinhos? É para mostrar para vocês que, nesse caso, esse triângulo tem os três ângulos diferentes, beleza? É assim a nomenclatura, tá bom? Vem comigo então, vamos falar da condição de existência de um triângulo. Esse assunto é fantástico e tem muita aplicação aí. Vem comigo, olha só, vou pegar um exemplo aqui. Eu vou dar nome para esses 3 lados aqui desse triângulo, tá bom? Vem cá, ó, vou chamar aqui de A, beleza? Azinho, né? A distância de CK. De K até H eu vou chamar de Bzinho. E de H até C eu vou chamar de Czinho. Beleza? Tranquilo? Vocês estão vendo que aqui Azinho, Bzinho e Czinho formam um triângulo. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora vem cá. Vamos pensar uma coisa. Se eu pensa num outro triângulo qualquer. Pensa num triângulo, né? Cujos valores, os dados eu estou dando para você, é que o lado Azinho vale a 2 centímetros. Vou colocar aqui 2 metros. Não vou falar em centímetro, não. Vou falar em metro. Cujo Azinho vale a 2 metros. Cujo Bzinho vale a 3 metros. E cujo Czinho vale a 7 metros. Dando um exemplo. A pergunta que eu te faço é, com esses 3 dados, imagina, esquece esse triângulo aqui, imagina que eu te dei esses 3 dados. Você conseguiria formar um triângulo? A resposta é não. Parabéns para quem respondeu não. Por quê, professor Cássio? Eu fiz aqui um pequeno esquema para mostrar para vocês. Olha que interessante. Eu coloquei aqui o lado Czinho, que está aqui, valendo 7. Quer dizer, distância daqui até aqui, eu coloquei 7 centímetros. Tá? Inclusive, eu até coloquei em centímetro aqui, mas não tem problema não. Vou apagar aqui, vou colocar em metro. Beleza. Aqui eu coloquei o lado Bzinho, valendo 3 metros. E aqui eu coloquei o lado Azinho, valendo 2 metros. Perceba que eles nem se encontram, galera. Olha que interessante. Eu coloquei até o 3 um pouquinho maior que o 2 para você ver que nem se encontrar eles vão. Ou seja, por que isso não aconteceu? Por que isso não é um triângulo se eu pegar esses 3 dados aqui? Porque, imagina, olha, eu vou descer esse lado aqui 2 metros. Vamos descer ele assim, ó. Ele vai bater mais ou menos aqui. Vou descer o lado de 3 metros. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir mais ou menos aqui. Tá vendo o espação que ainda vai sobrar? Eles não vão nem se encontrar. Então, meus queridos, minhas queridas, não é qualquer valor que você pega para valor do lado A, B e C que vai formar triângulo, não. Não é qualquer valor, tá? Esses valores têm que obedecer uma condição de existência. E essa condição de existência, ela fala com a gente que os lados se relacionam dessa forma aqui, ó. Eu vou começar pelo lado A. Azinho
aqui no meio. Eu chamei esse lado aqui de Azinho. Esse lado Azinho sempre será menor do que a soma dos outros dois. Quem são os outros dois? Medida de Bzinho e medida de Czinho. Tranquilo? E ele sempre será maior do que a diferença em módulo. Esse símbolo aqui é o símbolo de módulo, tá? Dos outros dois lados. Beleza? Bom, mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Se você começar do lado Azinho, quem vai estar aqui e aqui é B e C. Bom demais? Vamos escrever então se eu começasse com o Bzinho aqui no meio? Vem comigo. Se eu coloquei o Bzinho aqui agora, quem vai sobrar para cá? O A somado com o C, não é verdade? E do lado de cá, o módulo agora vai ficar A menos C. E o B vai ter que ser o quê? Maior do que essa diferença em módulo, beleza? Tá, e se eu começasse do lado C, professor? Czinho. Czinho teria que ser igual ao quê? Menor, o Czinho teria que ser menor do que o quê? A soma dos outros dois, que é quem? A mais B. E o Czinho teria que ser o quê? Maior do que a diferença desses outros dois. Professor, por que se usa o módulo? Porque não importa se é o maior menos o menor ou o menor menos o maior, tanto faz. É o módulo, é o que é o valor absoluto, tá bom? Beleza, então se a gente observar aqui, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, quem que você quer colocar? Vou colocar o 7, o 3 ou o 2 aqui no meio. Vamos colocar, por exemplo, o 7 aqui, ó. Olha só que interessante. Vamos pôr o 7 aqui no meio. Vou até trocar a cor do pincel. Vamos, por exemplo, colocar o 7 aqui no meio. Usando esse exemplo aqui. Se 7 agora for o lado Czinho, né? Então ele tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. 2 mais 3, tá vendo? Um lado vale 2, o outro vale 3. E ele tem que ser maior do que a diferença em módulo dos outros dois. Beleza, vamos resolver aqui matando aqui embaixo, vai ficar 7, 2 menos 3 dá menos 1. Como é módulo, vai ficar mais 1, né? E 2 mais 3 vai ser 5. A pergunta que eu faço para vocês é: 7 é maior que 1? 7 é maior que 1? A boca está voltada para o 7, então é maior que 1. Beleza. Agora, 7 é menor que 5? Falso. Então, só de ter acontecido isso aqui não precisa nem ser continuar. Beleza? Já pode dizer que esses três dados não formam um triângulo. Então, eis o resumo da nossa aula de condição de existência. O primeiro passo está aí. Essas três fórmulas você vai usar quando cair em diversas situações, beleza? Vamos, por exemplo, agora, vem comigo. Questão de aplicação da condição de existência do triângulo. Vem comigo, tá aparecendo para você na tela. A questão fala o seguinte. Vamos começar pela pergunta da questão. Técnica dica do professor Cássio. A desconfiança de Alberto de que houvesse alguma coisa errada no projeto tinha fundamento, porque o triângulo representado, dois pontos, letra A, B, C, D e E, que está aparecendo aí para vocês. Vamos ler a primeira questão, então, a primeira parte, né? Está dizendo assim, Alberto resolveu comprar um terreno e construir sua casa própria. No projeto da casa, apresentado pelo arquiteto, Alberto desconfiou que algo estava errado. A parte do projeto que chamou a atenção de Alberto foi a do telhado. Vamos analisar a questão que está trazendo aqui para vocês. Essa aqui é a parte que deixou o Alberto um pouco intrigado, né? A pergunta é, por que esse telhado deixou o Alberto um pouco intrigado? Beleza, se você analisar aqui, tudo bem, parece que é um triângulo, né? Sim, mas quando a gente pega esse lado aqui e compara com os outros dois, olha o que acontece. Vamos relembrar nossa condição de existência, né? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois e tem que ser maior do que a diferença desses outros dois lados em módulo, beleza? Vamos aplicar isso aqui então. Olha só, vamos colocar o 12 aqui no meio, por exemplo. Ó, 12, então eu estou dizendo que o 12 tem que ser menor do que quem? A soma dos outros dois. 4 mais 7, claro, né? Se eu chamar, por exemplo, o Bzinho de 4 e o Czinho de 7. E esse aqui eu estou chamando de A. Um exemplo, viu? A ordem aqui não vai mudar, não. E o 12 tem que ser maior do que a diferença de 4 menos 7, em módulo, né? Pergunto? Escuta, 12 é maior do que 4 menos 7, dá menos 3. Só que como é módulo, vai ficar 3. 12 é maior que 3? Show de bola. Perceba que você lê sempre do meio para trás, do meio para frente. 12 é maior que 3? Sim.
Agora, 12 é menor que 11? Super falso isso aqui, né, galera? Olha, super falso. Dando para nós o que de opções? Está aparecendo para você aí? Letra A, que ele é escaleno, que ele não existe. B não existe. C, não é isósceles. D, está fora de proporção. E E, não, tem inclinação incompatível. Dando para nós a resposta certa, que é a letra B. Esse triângulo não existe. Show de bola essa forma aqui, essa aplicação. Beleza? Fique ligado que vem mais aula para vocês aí sobre triângulo. Vem comigo!